Olá, boa noite! O tema do Mais Saúde de hoje são os pés. Eu conversei com um especialista neste assunto. Acompanhe! Hoje o Mais Saúde, então, vai abordar a base do corpo. Vamos falar sobre os pés. E para falar sobre esse assunto, nada melhor do que conversar com um podólogo. Eu estou aqui com o Ney e ele vai tratar um pouquinho melhor sobre essa parte do corpo. Ney, queria que tu, para a gente começar falando hoje, falar sobre os principais problemas. Quais são, assim, as principais reclamações, o que mais acontece nessa época do ano? Ok, então. Prazer, Mariana, estar falando contigo. Assim, normalmente nessa temporada de inverno, os problemas mais comuns são unha encravada, fungos e calosidades. No caso de unha encravada, é decorrente do corte inadequado de unha, associado com os calçados apertados ou até mesmo a parte estrutural que vem a ser a coluna, no caso, né? Tudo pode acontecer por um simples descuido, né? Tu cortou a unha mais curtinha, um calçado que apertou, vai te dar problema com certeza. Então o podólogo tem a função de examinar, diagnosticar e tratar esse probleminha, que é uma coisa comum, trivial, que acontece no dia a dia. Porque parece que, como no inverno, os pés ficam mais escondidinhos ali, meias, calçados, né? Parece que as pessoas meio que esquecem dessa parte do corpo, mas como eu falei, é a base, né? Com é certeza. Muito importante a gente estar com o pé ali certinho, porque pode começar com uma unha encravada, daqui a pouco é um fungo, e eu queria que tu me falasse, pode chegar num caso extremo? Sim, com certeza. Por exemplo, assim, quando começa uma leve dorzinha, a pessoa vai protelando, achando que vai melhorar. Normalmente, quando o pessoal me procura, é que já está numa situação já insustentável, por assim dizer, né? Ela já fez todo o que aprendeu a fazer, assim, caseiramente falando, né? Botando remedinho isso, remedinho aquilo, só que chega um ponto que tem que ter uma intervenção profissional, devido ao inchaço, devido à infecção. Então, por exemplo, uma unha encravada quando gera um granuloma, que é aquela carne esponjosa que vira que parece uma couve-flor, assim, né? Aquilo é muito doloroso. Então, dependendo, tem que ter anestesia, tem que ter antibiótico, tem que ter um acompanhamento médico. Então, isso demanda, assim, muitos cuidados, né? E se não tratar, pode agravar mais ainda, gerando um custo e um tempo bem maior de recuperação desse pé. Outro tópico assim que normalmente acontece, diabéticos. O diabético, por exemplo, tu já tem que ter muito cuidado, né? E se não tiver o cuidado, então, nossa senhora, nem se fala, porque o diabético tem o problema de não ter circulação nas extremidades. Então, todo e qualquer ferimento é pouco, assim, ó, o máximo de atenção que tu possa dar para esse paciente. Claro, porque assim, ó, uma coisa pequena, né, que se tu cuidar, tratar direitinho, não chega a ser um problema, é só um cuidado. E falando nessa parte de cuidado, queria que tu passasse algumas dicas pro pessoal que está nos assistindo, de como cuidar, de como tratar bem, porque as mãos o pessoal sabe cuidar, porque está visto, né? Tá ali, mas não pode esquecer dos pés também, só porque eles estão fechados. Quais são, assim, as principais dicas que tu passa pro pessoal? Tá, assim, ó, normalmente, assim, ó, a gente sempre pede para que o paciente, ou o cliente, como queira, apare as bordas das unhas quadradinhas, nunca retirando os cantinhos, né?
Com uma exceção, depende do formato de unha, tu tem que respeitar a anatomia do pé, da unha da pessoa, desculpe. Né? Então, uma pessoa que tem uma unha muito côncavo, não é porque o podólogo falou que tem que ser quadrada que vai resolver o problema. Claro. Às vezes pode até piorar. Cada caso é um caso, Cada caso é um caso à parte. Mas normalmente sim, o que rege na podologia, unha quadrada. Fazendo isso aí, não mexendo nos cantinhos, não tem problema. Com relação assim a cuidados, né? Como eu já falei, unha quadrada, não tirar os cantos. O diabético, por exemplo, assim, ó, calçado não apertado, de preferência usar uma meia branca, sempre quanto mais clara, melhor. Por quê? Porque o diabético, ele não tem sensibilidade, como eu já falei anteriormente. Então, se tu botar uma meia clara, ele vai ter conhecimento se tem algum ferimento no pé, não retirar no banho. Porque se tiver alguma lesão, uma micro lesão, vai acusar um pequeno sangramento, vai olhar ali, vai estar manchado, então ele tem tempo hábil de procurar recurso, né? Porque se não cuidar, pode acontecer coisas bem graves, uma amputação de um dedo, uma coisa assim mais grave. Então, claro, para evitar sempre que possível o calçado que não seja apertado, meias claras, deixa eu ver o que mais assim que posso falar. Saltos, evitar salto. Se for inevitável o uso do salto, botar uma palmilha de silicone, uma palmilha metatarsiana, uma proteção de calcânio. Geralmente também no diabético dá muito a calosidade interdigital, que vem a ser aquelas calosidades no meio dos dedos, né? São dolorosos, infecciona, é difícil de tratar, mas não impossível, obviamente, claro, né? Então, o máximo de cuidado que tu puder ter no dia a dia, coisas triviais, básicas, tu tendo condições tem que fazer. Tá? E como é que surge assim essas calosidades? O que provoca ela? Tudo assim, tudo é base, é calçado. Se não é o calçado, é a coluna. Hoje 99% da população tem algum probleminha mais grave ou menos grave, né? Então, tudo começa pela coluna. Se tu estiver pisando mal, obviamente vai te gerar calosidade. Então, outra coisa assim que eu gostaria de comentar contigo, o pessoal confunde muito calosidade com o calo. Chega a pessoa aqui dizendo assim, eu estou com calo no meu pé. Eu vou fazer uma avaliação, eu vejo nas extremidades gera calosidade pelo atrito do calçado, por o calçado ser muito justo, pela meia de nylon também. Então, aquilo ali não é calo. É a mesma coisa assim, fazendo um comparativo assim rapidinho. Se eu pegar o dedo e ficar roçando 24 horas por dia sobre uma região, quando eu tirar, vai estar a calosidade. É diferente do calo. O calo ele tem núcleo e esse núcleo é muito doloroso. Então, a calosidade é o espessamento da pele pelo atrito insistente naquela região ou por causa de pisar mal ou até mesmo pelo próprio calçado. Mas normalmente pelo calçado mesmo. Então existe uma diferença aí nessa... Sim, com certeza. Porque às vezes as pessoas confundem realmente, né? 90% da população chega aqui dizendo para mim, alegando que está com calo. E na verdade não é calo, é calosidade. Ou pelo atrito mecânico, ou até por causa da própria coluna que vai gerar. E uma vez adquirido um calo ou uma calosidade, tem como fazer esse tratamento? Tem como retirar? Como é que funciona? Tem. O calo, como eu te disse, ele tem um núcleo. Sim. Tu fazendo o tratamento correto, com produtos específicos, com manutenção mensal, ele resolve. Já ao contrário da calosidade, tu pode amenizar, tu não vai curar nunca mais. É o princípio da cutícula. Tu tirou uma vez, vai voltar sempre. Então, por exemplo, assim, eu vou te dizer, bota calçado confortável, tudo. A tua vaidade vai prevalecer. Tu não vai querer, porque tu vai achar feio. Tu não vai querer botar um calçado mais largo no pé. Até pela profissão, pode te exigir que tu bote uma roupa mais social, um calçado mais social. Então, vai roçar de novo, vai voltar a calosidade. Tem as biqueiras de silicone, tem as dedeiras de silicone, tem os anéis siliconados, tem a pastilha siliconada. Então, são órteses para amenizar o problema. Não é que vai resolver 100%. Em alguns casos, segundo a gente orienta, a pessoa leva em consideração a orientação, ameniza 90% ou até mesmo quase 100% do problema. Ney, e a procura aumenta no inverno realmente ou é a mesma coisa nas outras estações? Com certeza. O cliente de inverno procura por quê? Porque ele está com dor,
o calçado está incomodando, então ele quer solucionar o problema. Já ao contrário do verão, no verão vem aquele cliente que tem o problema e vem aquele cliente esporádico, como eu costumo dizer, é aquele cliente que quer deixar o pé bonitinho, confortável por causa da sandália, do chinelinho, do tamanco, enfim, que tá com o pé bonitinho para expor. Né? Mas... No inverno, por causa das algias, as dores, claro, tudo que incomoda. Né? Agora no verão é mais estético. E quanto tempo mais ou menos demora um atendimento? Depende do problema, da situação da pessoa. Por exemplo, assim, ó, tem situações que eu resolvo em 15, 20 minutos, tem situações que eu resolvo em 30, 40 minutos, podendo se estender até no máximo 1 hora por atendimento. Ney, eu queria que tu nos falasse assim, ó, é essencial que desde pequenininho já se vá se cuidando dos pés, né? Queria que tu nos falasse como os pais devem agir com as crianças, já irem cuidando, como é que funciona? Ok. Assim, ó, com relação aos seus filhos, com crianças pequenas, de preferência sempre aparar a borda da unha mais quadradinho possível. Já aconteceu casos de mães trazerem bebês que já nasceram com unha encravada, que já saíram do ventre já com a unha infeccionada. Então assim, ó, o máximo de cuidado com relação a essas unhas é pouco. Por quê? Porque ela não tem muito cálcio, ela não tem aquela consistência que uma unha de um adulto, de um adolescente tem. Ela parece um papel. Então assim, pode enganchar na meia, pode piorar a situação, pode agravar, mais porque arranca a unha. Então, sempre deixar crescer o máximo possível e depois, em vez de cortar, porque o próprio cortador de unha, ele já tem um formato mais côncavo. Então, de preferência, quando a criança estiver dormindo, vai ali com uma lixinha e apara bem quadradinha para não gerar problemas mais para frente. Com alguma ressalva, assim, o problema de formato de unha, uma unha muito côncava. Coloca-se a órtese para abrir, é como se fosse o aparelho dos dentes, só que específico para unha. Feito esse tratamento por um tempo X, soluciona o problema, a mãe aprendendo a cortar a unha, nunca mais vai ter problema na unha encravada. Né? Tá certo. Bom, acho que a dica então é o pessoal cuidar bem dos seus pés, né? Com certeza. E eu agradeço a tua participação aqui no Mais Saúde. Tenho certeza que você agora, a partir de agora, vai dar mais atenção aos seus pés. E assim a gente encerra mais uma edição do Mais Saúde. Eu espero que você tenha gostado. Até o próximo! Thank you.